versículo 56, a parte B. Quero saudar você que está de forma online, com a graça, paz, misericórdia e amor da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já nessa manhã uma feliz Páscoa, porque Jesus ressuscitou e habita em nosso coração. Sim, a palavra do Senhor, Lucas, capítulo 23, parte B do versículo 56, tema da nossa mensagem, o silêncio que prepara o milagre. E diz assim, e no sábado descansaram, segundo o mandamento. Pai amado, Deus querido, nós te louvamos, te agradecemos por essa palavra. Com certeza ela há de fazer os efeitos que por ti já foram determinados desde antes da fundação do mundo. Por tudo nós te louvamos, Pai, por tudo nós te agradecemos, Senhor. Já declarando essa mensagem abençoada, porque ela já foi abençoada por ti. Eu te louvo, Pai. Obrigado por teu grande amor. Obrigado porque hoje nós estamos comemorando a tua ressurreição. O Senhor disse que iria, mas iria ressuscitar. E estaria indo ficar ao lado do Pai. E lá estaria preparando mansões celestiais. Mas que o Senhor iria deixar um Consolador, e esse Consolador habita em nós, que é o Espírito Santo. Te louvamos por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Muito bem. O sábado chegou. E com ele, o silêncio. Foi ontem. Aquele que durante 3 anos falou, explicou o porquê de sua vinda, agora estava morto. Na sexta-feira, ele foi crucificado. E às 15 horas, rendeu o seu espírito. Mas aí, nesse momento também ele pediu que o Pai perdoasse, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Eles não sabiam o que estavam fazendo. E ele entrega o seu espírito por cada um de nós. Durante um tempo, ele passou em nosso meio, e durante 3 anos ele falou da sua vinda, ele fez milagres, ele direcionou discípulos para estarem com o lado dele, aqueles que estavam mais próximos, né? E são esses aí que vão falar conosco nessa manhã, de uma atitude que muitas das vezes nós temos também. Então eles estavam ali com o Senhor, eles participavam de tudo o que acontecia, eles viram o Senhor fazendo milagre, né? Por exemplo, quando o Senhor vai se dirigindo para a casa de Jairo, para curar a filha dele, ele não precisava nem de ir. Ele podia mesmo, de onde ele estava, ele dizer. Mas ele sabia que se ele fosse no meio do caminho, ele teria um encontro com a mulher do fluxo de sangue. Então nada foge do Senhor. A minha vida, a tua vida, nada foge ao controle do Senhor. Então, ele sabe todas as coisas. E ele passou isso para os seus discípulos. Ele explicou a situação. Olha, vai ser assim, vai acontecer assim. Ele, em certo momento, ele pega uma multidão e eles ficam preocupados. Como nós vamos dar comida para todo mundo? Ué, o que nós temos? 5 pães e 2 pães. Então, traz aqui. E ali todos se alimentaram e ainda levaram para suas casas. Sobrou. Mas o que acontece? As promessas naquele momento, agora nesse sábado, agora é luto. Jesus morreu. E é engraçado você estar falando isso no Páscoa, mas é para nós podermos entender mesmo. Porque as promessas pareciam agora enterradas. Os discípulos que andaram com ele durante 3 anos e ouviram ele falando, ele na ceia ele falou, ele apontou quem seria o traidor, ele falou da sua ressurreição, ele falou para não se saírem, porque ele ia deixar o Consolador, ele falou tudo, ele avisou tudo, mas agora era luto, eles estavam confusos,
Tinham passado a maior parte do tempo com o mestre e agora não sabiam o que fazer. Ficaram perdidos, sem saber o que fazer. O Senhor havia dito que ressuscitaria no terceiro dia, mas em meio à dor da perda não lembraram disso. E o terceiro dia é amanhã, no caso, porque estamos vivendo um sábado. Seria terceiro dia hoje, Páscoa, estamos aqui falando exatamente dessa ressurreição. O que eles não viam é que Deus ainda estava agindo, o plano não tinha acabado. Estava apenas começando. O que para o inferno era festa, para o Senhor era vitória. O inferno estava em festa, acabamos com ele. Mas o Senhor era vitória, porque ele foi ao inferno, ele tomou a chave da mão de Satanás. Então, o que aprendemos com o sábado? O sábado nos ensina que nem todo o silêncio é ausência. Às vezes é preparação. Muitas das vezes nós pensamos assim, por que Deus não está falando? Parece que Deus nunca fala comigo. Aí começamos a ficar angustiados, preocupados. Eu não estou vendo Deus falar comigo, Deus não está falando comigo. Mas é um momento de preparação. O silêncio, ele prepara você para você ouvir no momento que ele falar. O silêncio prepara você para você aprender a controlar os teus sentimentos. O silêncio prepara você para você receber o milagre. O sábado, ali naquele momento, era tristeza. Eles estavam, agora, acabou tudo. Tanto que dois vão caminhando lá por Emaús, né? E aí Jesus chega do lado. Vocês estão indo para onde? Ah, você não está sabendo o que aconteceu? Ele andou com a gente 3 anos aí, falou, mas agora ele morreu. Acabou tudo. Eles não estavam tão desnorteados que eles não estavam percebendo que era o próprio Cristo que estava ali do lado, falando com eles. Eu ontem vi um negócio interessante, me lembrei agora. Um senhor tinha uma loja de bicicleta. E aí a gente percebe que é Jesus que está chegando, porque vem com a indumentária tal, e com uma bicicleta. Você pode consertar o meu pneu? Posso. Mas eu só tenho R$1. Não era real, era uma outra moeda. Eu só tenho R$1. Falei, não, eu conserto. Aí foi lá, consertou o pneu, fez. E aí ele vai e fala, comenta que a esposa está doente no hospital, está doente no hospital, e aí aquele rapaz ali que chegou com a bicicleta, está conversando com ele, e na hora de ir embora fala assim, ele pergunta, qual é o seu nome? Aí ele responde, você sabe. E vai embora, pega a bicicleta e vai embora. Mas antes ele fala, pela sua bondade e tal, não fez questão do dinheiro, consertou, mesmo tendo uma situação difícil ali, a bicicletaria dele toda humilde, mas ele não se rogou e fez o conserto. E aí quando ele sai, não demora muito, o telefone toca e a enfermeira fala assim, olha, a sua esposa vai ter alta amanhã, ela teve uma melhora surpreendente. E a minha filha? A sua filha mais uma semana. Também foi um milagre o que aconteceu. E aí ele fala, Jesus, tu estava aqui. Às vezes o Senhor está do nosso lado, está falando conosco e nós não estamos percebendo. Porque nós estamos preocupados com o luto, nós estamos preocupados com o silêncio, nós estamos preocupados com os problemas que surgem. Eles estavam preocupados com o quê? E agora, como vai ser? Agora nós estamos sozinhos, ele andou com a gente esse tempo todo, mas agora ele foi embora. O que vai ser feito da gente? E agora? Agora vai vir todo mundo contra nós. Porque aquele que nos defendia foi embora. Ele morreu. E agora? Agora vai vir o exército romano todo contra a gente. Agora vão acabar com a nossa vida. E como vai ser? Eles estavam completamente cegos. Né? Então,
capítulo 21. E aí, está indo lá Maria Madalena e a outra Maria, e aí o anjo fala para elas, né, no versículo 5, dizendo: suas mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. E aí ele dá a notícia: ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. E aí elas vão lá e o corpo não está lá. Se você for no túmulo de qualquer líder que passou por aí, você for lá, você vai encontrar os restos mortais. Mas, se você for aonde Jesus foi crucificado e enterrado, está lá: ele não está aqui. Ele ressuscitou. Assim como ele disse que iria ressuscitar, ele ressuscitou. O que parecia perdido, reviveu. E parecia que o fim se tornou um novo começo. Mas a verdade é essa. Ele ali, ele agora ressurreto, ele agora ressuscitado, ele faz o quê? Ele é um novo começo. Ele cumpriu a lei e agora ele traz para cada um de nós a graça, o favor imerecido. Ele assinou lá na cruz do Calvário a minha salvação e a tua salvação. Você pode passar por situações difíceis, você pode passar por problemas e muitas das vezes você vai pensar: o que vai ser de mim? Lembre da cruz, porque lá ele assinou a tua cura, lá ele assinou a tua salvação. Ele mesmo diz que estaria levando todas as nossas dores, todas as nossas ansiedades, o castigo que nos traz a paz estaria sobre ele. Pelas chagas dele nós seríamos sarados, e nós fomos sarados. Então nós precisamos crer nessa palavra, sabe? Porque o luto vai sempre chegar. Às vezes o luto chega por uma perda mesmo. E não é errado você chorar, prantear a perda do seu ente querido. Isso não é errado. Tá? Então, mas o que acontece? Você precisa entender que isto não é para sempre. Eu, há 21 anos atrás, eu me despedi de um filho. Eu sinto saudade? Sinto. Às vezes me lembro, e muitas das vezes comento sobre ele, e a imagem dele ainda me vem à mente, claro. Meu filho viveu comigo com 17 anos, mas hoje em dia não é mais aquele choro que foi 2, 3 dias, uma semana, um mês. Tem gente que passa a vida inteira cultivando um luto. Essa dor vai te trazer uma série de problemas. Então, nós precisamos entender que há momentos que o Senhor se cala. Mas ele se cala porque ele está nos preparando para grandes coisas. Ele está nos preparando para a vitória. Ele está nos preparando para... É por isso que eu digo que quando o milagre chegar, você vai ficar espantado. Você vai ficar como quem sonha. Porque, na verdade, tem gente que nem acredita mais que vai acontecer. Já está atravessando tanta situação que nem acredita que não vai mais acontecer. Então, o que parecia perdido reviveu. O que parecia o fim se torna um novo começo. A cruz não foi o ponto final. O túmulo não foi capaz de conter o poder de Deus e a morte não foi a última palavra, porque ele ressuscitou. A ressurreição de Jesus não é apenas um acontecimento, é uma declaração eterna de que sempre há esperança, mesmo em meio à dor. Mesmo em meio à dor. Talvez você esteja vivendo dias difíceis. Talvez você esteja passando por situações dificílimas. Talvez você esteja olhando e falando: pastor, o senhor não sabe o tamanho do gigante que está na minha vida. Talvez existam áreas da sua vida
que parecem sepultadas. Sonhos, forças, alegria, fé. Parece que tudo foi sepultado. Abriram um grande buraco, jogaram tudo, você jogou tudo ali dentro. Abriram não, você abriu um grande buraco e você jogou tudo ali dentro. Teus sonhos, a alegria, aquele sorriso que muitas pessoas conheceram e o que hoje olha e fala, cadê o seu sorriso? A força, fé, alegria, tudo isso sepultado. Eu me lembro que durante um período, a pastora Ana passou por um momento muito delicado por causa de problema de hérnia de disco, porque ela não satisfeita com uma, arrumou logo 8, e isso causou uma série de problemas, e ela tomava remédio forte, e aquilo deixava ela quieta, sonolenta, mas um dia ela desceu a escada que a gente morava e deu um sorriso, e aí a filha falou, pai, minha mãe voltou a rir. Às vezes as pessoas estão esperando de você só um sorriso. Às vezes você está esperando de você mesmo um sorriso. É por isso que eu falo, as pessoas acham engraçado. Eu levanto de manhã, eu olho para o espelho e falo para mim mesmo, você está cada dia mais bonito. Aí o pessoal fica rindo, diz que eu sou muito assim para cima, né? Tem um outro termo que agora fugiu, que eles falam. Mas eu sou mesmo. Às vezes a situação está muito ruim. Às vezes eu estou chorando por dentro. Mas eu digo para mim mesmo, eu sou mais otimista. Eu digo que eu sou muito otimista. Então, mas eu digo assim, para mim mesmo, tudo isso vai passar. Outro dia me perguntaram assim, como pode o senhor passar por tantas situações, conversando problemas de dia a dia, de casa, de família, as coisas que acontecem. Como é que pode o senhor passar por tanto? O senhor chega aqui e está sempre brincando. Porque se você ficar emburrado, se você ficar triste, se você ficar se lamentando 24 horas por dia, o único prejudicado é você mesmo. Quem vai entrar no Rivotril da vida, nos trios da vida, nos Olans da vida é você. Quem vai passar por situações difíceis na vida é você. E as pessoas que estão à sua volta vão dizer assim, poxa, cadê aquela alegria? Mas nunca vão poder fazer nada, porque você não quer. Os discípulos estavam ali. Eles estavam chorando, eles estavam tristes. O mestre tinha morrido. Mas eles esqueceram que ele tinha dito, olha, eu vou voltar. Eu vou ressuscitar o terceiro dia. Sabe por quê? Deveriam esperar. Vamos esperar o terceiro dia. Se ele não ressuscitar, a gente entra de luto. Eu sei que é difícil falar isso, a gente fala comentando. Mas, né, vem cá, vamos reunir aqui. Ele não falou isso pra gente? Tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos esperar o terceiro dia? Vamos continuar trabalhando, fazendo o que tem que ser feito? Vamos esperar o terceiro dia? E hoje, se tivessem feito isso, nós não estaríamos falando do silêncio. Nós não estaríamos falando do luto. Nós não estaríamos falando dessa preparação. Mas aquele momento foi providencial. Preparou eles, porque eles viram seriedade. Você está aqui hoje, comemorando a Páscoa da ressurreição, porque você crê no Senhor. Você crê que Ele ressuscitou. E você crê que Ele habita em você. Então, você, nessa manhã, precisa levantar a sua cabeça, porque hoje o céu te lembra, assim como Jesus ressuscitou, há na vida uma nova esperança para você, há vida nova sendo liberada sobre você. Então, você está triste, está enfermo, normal. Você está de luto, normal. Mas não esqueça, o Senhor é contigo. E há uma nova vida sendo liberada para você. Deus é especialista em recomeço. É especialista em recomeço. Deus é especialista em recomeço. Então prepare-se, porque há um recomeço para a tua vida. Não esqueça o que o Senhor diz lá em Jeremias 29:11. Vamos até lá. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Esse aí, o 11, né, acompanha a gente já por muitos anos e diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Você está chorando?
está de luto, luto por uma enfermidade, luto por uma perda, luto porque um filho que se desviou do caminho do Senhor, pois saiba que o Senhor está te dizendo dessa manhã que Ele é que sabe os pensamentos que tem para a tua vida. E aí, o versículo 12 e o versículo 13 diz assim: então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. É no meio do luto, porque no luto muita gente cala a boca. No silêncio de Deus, muita gente cala a boca. Deus não está falando, para que eu vou falar? É aí que você tem que falar com Ele. É aí que você tem que apresentar a Ele as suas petições. É aí que você tem que apresentar a Ele os teus sonhos. Senhor, mas eu preciso, eu estou assim, me ajuda, presente ao Senhor. E aí o versículo 13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É no meio dessa dor que o Senhor te chama a buscar Ele de todo o coração. Porque, vê se não é o contrário, pensa comigo. No meio da dor, no meio do luto, as pessoas se afastam de Deus. As pessoas vão para distante de Deus. Reclamam. Poxa, fiz tanto, fiz isso, fiz aquilo. E eu falo para você porque eu já passei por isso. Eu não me afastei, mas eu, muitas das vezes, conversei com Deus. Poxa, Deus, sempre conto esse testemunho da perda do filho. Um dia eu falei para Ele. Parei o carro no meio da rua, dei a volta e falei para Ele: poxa, eu criei meus filhos nos teus caminhos. E agora o Senhor levou um. Reclamei mesmo, chorei. Mas o Senhor disse para mim que os meus filhos eram seus. Eu estava lá em Japeri, saindo ali na Dutra. A pastora Ana estava em casa, lá em Anchieta, distante. E quando eu cheguei em casa, já calmo, ter chorado bastante, reclamado, lamuriado muito. Entrei no carro, ainda falei para ele: bota o cinto de segurança, que se eu for multado, você pode achar que é coisa de maluco, mas foi verdade. Bota o cinto de segurança, que se eu for multado, só que vai pagar a multa. E fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu entrei, não tive nem a capacidade de mandar ele tirar o cinto e entrar comigo. Já saí do carro, já tinha passado aquele momento de euforia, de choro, de tudo. Aí subi e falei: oi, amor, cheguei. Dá um beijo. Quando eu cheguei na porta, falei: oi, amor, cheguei. Ela virou assim, estava na cozinha, eu nunca mais esqueci. Ela virou e falou assim: você fica parando aí no meio da estrada, reclamando com Deus porque ele errou teu filho, mas você esqueceu que ele disse que todos os teus filhos são dele? A minha reação, e Deus acho que deve ter rido muito lá no céu, foi que eu olhei para a cara dela e falei: e além de tudo, ele é fofoqueiro. E fui sentar na sala chorando. Então, muitas das vezes, o que eu quero te dizer com isso? Não deixe de falar com o Senhor. Claro, você não vai usar a palavra esdrúxula, mas abre o teu coração. Deus quer ouvir a tua voz. Nós procuramos psicólogo, nós procuramos psiquiatra, nós procuramos terapeutas, nada contra as profissões, são necessárias. É necessário psiquiatra, é necessário psicólogo, é necessário terapeuta, mas é necessário que você fale com Deus também. Ele disse para você que ele ia ressuscitar, ele ressuscitou. Ele habita em você, ele quer ouvir a tua voz. Ele é teu pai, ele tem o teu nome escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Você ainda não estava nem formado no ventre da tua mãe, ele já te conhecia. E você parece que não entende, parece que você olha para Deus e ele é o desconhecido. E ele está dizendo para você: não, eu te conheço, e você me conhece. Então ele quer ouvir a tua voz. Ele quer que você abra o seu coração. Ele quer falar contigo. Né? E aí no versículo 14, na parte A, diz assim: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Nós paramos lá no versículo 11 de Jeremias 29. E, viu, Deus tem planos a meu respeito. E aí ficamos felizes dando glória a Deus. Amém por isso. Mas você esquece que no 12 fala para você o invocar, para você orar, para você ouvir. Tem gente que invoca, ora e vai embora. Tem que ouvir também. O Senhor tem que falar, quer falar contigo. Ele quer falar contigo. Você está passando por um momento de silêncio? O silêncio pode ser uma dor.
O silêncio pode ser uma enfermidade. O silêncio pode ser um momento que você está achando que não vai ter volta. Mas esse silêncio é Deus te... porque o milagre vai acontecer. Era sábado, mas eu quero te dizer, hoje é domingo. Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou e ele habita em você. Ele ressuscitou porque ele é especialista em recomeços. E ele está te chamando nessa manhã para o recomeço. Ele está te chamando nessa manhã para você verdadeiramente abrir o seu coração. Porque ele tem coisas grandes e firmes para a tua vida. Queria que você agora fechasse os seus olhos. Nós vamos estar orando. Vamos estar nos preparando para a ceia. Se você na sua casa quiser participar conosco, se tiver aí pão, um pouco de suco de uva, água, vinho, o que seja, participe. Mas nunca esqueça, se existe um silêncio, é porque existe um milagre. Se a palavra de Deus diz assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tem alegria chegando para a tua vida. Tem alegria chegando para a tua casa. Tem alegria chegando para a tua família. Pai querido e amado, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos por essa. Obrigado porque hoje é domingo de Páscoa. Hoje é domingo de ressurreição. Obrigado, Senhor, porque tu tens cuidado de nós todos os dias. O Senhor nos guarda e o Senhor nos leva todos os dias a pastos verdejantes e a água de descanso. Te louvo e te agradeço por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Todos digam amém. Vamos nos colocar de pé. Para que contigo eu fosse um meu irmão, quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em mim. Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em mim, ele pensava em ti, pensava em nós, e nos via redimidos no seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui, já foi pago o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Este é o corpo de Cristo. Hoje é dia de ressurreição. Ele disse: fazer isso em memória de mim. E é em memória dele que nós estamos aqui nessa manhã.
reunidos para dizer obrigado, Senhor. Obrigado por teu amor. Só um amor tão grande para dar a vida por cada um de nós. Obrigado, Pai, por poder sermos chamados filhos. Obrigado, Senhor, porque todos os dias o Senhor está conosco, nos guardando e nos levando a pastos verdejantes e água de descanso. Te louvo e te agradeço, Pai, por tudo. Comamos todos. Esse é o corpo de Cristo. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que já foi pago um preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Por semelhante modo, após haver ceado, ele tomou o cálice e disse: esse é o meu sangue. O sangue da nova aliança. Um sangue que vai ser derramado lá na cruz. Mas é um pacto de maiores e superiores promessas que eu estou fazendo com vocês. Eu vou, mas eu vou voltar, vou deixar o Consolador, e vou preparar lugar para cada um. Esse é o sangue de Cristo. Esse sangue cura, ele liberta, ele salva. Bebamos todos, em nome de Jesus. Aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, viverá. Aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, viverá. Viverá, 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 viverá. Aleluia, glórias a ti, Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Que o grande amor de Deus, que a graça redentora e salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Santo Espírito da promessa habite em tua vida não só hoje, mas para todo sempre. E quantos creem e recebem, digam amém. Dei uma linda salva de palmas ao Senhor. Feliz Páscoa, graça e paz. Nós somos o Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba. Foi não? Filho, para você saber se você vai descer ou não. Se não tirar as coisas, vamos estar comigo na igreja? A Camila está aqui, no trabalho? Peraí. Não dá. Aqui dentro.